todos os amados irmãos. Motivo de alegria estarmos aqui, meus queridos irmãos. Hoje eu senti no meu coração de nós tratarmos de alguns assuntos importantes para o nosso aprendizado. Assunto esse que eu venho pesquisando já há algum tempo sobre a questão da importância de como nós podemos ensinar e como nós podemos aprender do que compõe a existência humana, o que compõe o aprendizado humano, no que diz sentido à nossa evolução do aprendizado, as etapas cujo qual nós podemos aprender na nossa vida, como é que nós vamos desenvolvendo o nosso intelecto, a nossa formação. Mas isso não é algo novo, né? Acho que todo professor de escola bíblica dominical, ou um professor de uma banca, o professor na escola, na profissão de alguém, pedreiro, mecânico, que dá aula, nossos pais, a nossa mãe, sempre nos ensinaram, mas muitas vezes nós não temos algumas informações de como é predicado, como é que se torna esse aprendizado, essa evolução. E eu tenho certeza que os professores, os pedagogos, eles passam por esses ensinamentos nas suas etapas de aprendizado, na faculdade, na escola. Mas nem todos têm esse acesso. Mas eu sempre me questionava de como é que acontecia isso, essa cadeia evolutiva de aprendizado. E isso não é algo novo, né? Jean Piaget, na sua psicologia do construtivismo e na epistemologia genética, ele já se preocupava com essas questões. Não só ele, como Vygotsky também, nas suas teorias e nos seus estudos, criaram teorias que é o construtivismo, né? Que é a preocupação com o estágio evolutivo do conhecimento humano. Como é que acontece esse estágio, né? Esses desenvolvimentos cognitivos? Como é que isso é predicado? Como é que um professor ele vai passar o conhecimento sem ele entender essas questões dessas etapas do desenvolvimento cognitivo na vida do ser humano? Como é que acontece esse estágio de desenvolvimento evolutivo, né? O desenvolvimento, o conhecimento. E foi sobre isso que o psicólogo suíço, né, Jean Piaget, e também Vygotsky se preocupava nas suas teorias, nas suas pesquisas. E a gente, às vezes, temos que entender que nós precisamos de uma desconstrução, né? Um grande pedagogo brasileiro dizia que a gente desconstrói e reconstrói todos os dias. E essa é a nossa forma de evolução do aprendizado, né? O conhecimento é uma construção, né? E essa construção ela é a partir da ação do sujeito, né, com um elemento novo, né, com esse elemento novo da realidade. Esse sujeito ele é exposto a elementos novos, não aqueles conceitos de aprendizagem onde ele não se questiona. Obviamente que quando nós nascemos, nós já encontramos o mundo como ele é hoje, na sua questão evolutiva, né? Por exemplo, uma criança que nasceu na década de 40, ela teve acesso a uma tecnologia. Por exemplo, se eu for usar uma televisão onde era tubo de imagem, de válvulas, e a pessoa não podia mexer no furo da televisão para abrir, porque ela era valvulada e receberia, então, a pessoa não preparada, um eletrotécnico, se não fosse eletrotécnico e abrisse, ela ia receber uma descarga elétrica de 13.000 volts ou mais. Ela morreria eletrocutada. A televisão ela pesava entre 30, 25, 40 quilos, dependendo do seu tamanho. Hoje, uma criança que nasce no século XXI, ela está tendo acesso a uma tecnologia completamente diferente. Ela está tendo acesso a uma tecnologia de televisão LED, OLED, cristal, né?
de pigmentos quânticos, é uma outra tecnologia, 5 centímetros, quando uma televisão era quase 50, 60 centímetros de espessura, ela é hoje 5 centímetros, 10 centímetros. Uma televisão pesava 40, 30 quilos, hoje ela pesa um tamanho 3 ou 4 vezes maiores, ela pesa 2 quilos, 3 quilos. Então, essa desconstrução daquilo que eu aprendi no passado é uma questão evolutiva, mas eu preciso me desconstruir, né? Porque na cadeia evolutiva tecnológica, um computador era do tamanho de um freezer, de uma geladeira, hoje você tem ele na palma de sua mão, no smartphone. Então, aquelas tecnologias evolutivas que as crianças aprenderam e os adultos aprenderam na década de 50, 40, hoje são obsoletos diante da realidade. Eu não quero falar aqui sobre questão de condutas morais, porque a conduta ela vai ser sempre a mesma em relação à palavra de Deus, né? Passará o céu e a terra, mas a palavra do Deus eterno, ela não há de passar. Então veja como é importante nós fazermos essas contracenações. Mas como é que eu nasço, como é que acontece essa questão de que eu preciso me questionar, que eu preciso me desconstruir, que nessa cadeia evolutiva, cognitiva, dos estágios de conhecimento, eu preciso de elementos novos, eu preciso de que alguém me questione, eu preciso causar um desequilíbrio para que, através do equilíbrio, que é o surgimento do conhecimento, da evolução, eu possa aprender. E quando nós falamos sobre esse assunto, meus queridos, nós reportamos a muito mais antes do que Jean Piaget ou Vygotsky, porque Jesus foi esse homem que causou a desconstrução daquilo que as pessoas estavam construídas e formatadas dentro da religião, por exemplo, que é o assunto que eu quero falar aqui, sobre o conhecimento da palavra de Deus. Mas esse ponto você pode usar para toda a esfera da sua vida, no que diz respeito ao estágio do desenvolvimento, ao estágio evolutivo do conhecimento, da epistemologia, da genética e do construtivismo. Mas eu quero usar aqui na linha espiritual. Por exemplo, se eu nasci e eu tive meus pais que nasceram em uma determinada religião, e os meus avós e os bisavós do meu pai, que são meus tataravós, condicionaram, inclinaram ele a uma determinada religião, ele não teve a oportunidade de desenvolver esse conhecimento cognitivo, esse estágio evolutivo do conhecimento. Ele já recebeu as coisas de bate-pronto. Quando nós nascemos, o mundo já estava aí. As pessoas, elas nos construíram com as suas histórias que são contadas, né, a serviço de alguém ou a serviço de um grupo que tem interesse em nos apresentar uma história, né, uma história do Brasil, a história do mundo. Isso é apresentado, é organizado em uma zona de conforto, sem questionamentos, né? E aí a gente aprende tudo de bate-pronto, como as pessoas vão formatando, né, vão programando um computador conforme elas queiram, né? Elas baixam os aplicativos como quer ali. E nós passamos por esse perigo de nós sermos condicionados, de nós sermos massa de manobra, de nós termos acesso a um conhecimento que não nos destrói, que não nos questiona, né? Que nos faz acéfalas, que nos fazem pessoas despossuídas de cérebro para raciocinar, onde todos ali estão numa coletividade mórbida. E eu faço essa associação a essa teoria de Jean Piaget e de Vygotsky, mas muito mais antes do que eles é Jesus, e eu quero falar sobre isso, que é importante nós nos questionarmos. Muitas pessoas não têm sequer o luxo, né, de ter a desconfiança daquilo que foi lhe dado, daquilo que lhe foi ensinado, daquilo que lhe foi construído. E dentro dessa questão, dessa cadeia de estágios evolutivos, nós precisamos nos desaprender, nós precisamos nos desconstruir, nós precisamos causar um ponto de desequilíbrio de questionamentos sobre isso realmente é a verdade, isso que me apresentou realmente é a realidade, e se eu estiver enganado? Então, nessa desconstrução, nessa ação do sujeito como um objeto novo da realidade que causa um desequilíbrio, eu vou me reconstruir, eu vou me destruir para me reconstruir.
E Jesus fez tudo sobre isso. Por exemplo, lá no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 29, alguém foi para Jesus para fazer alguns questionamentos sobre questão conjugal, do divórcio e da ressurreição. E para nós encurtarmos aqui, depois você lê lá em Mateus capítulo 22, verso 29, que fala nos versículos 27, 26, 25, quando o Senhor Jesus Cristo foi questionado por um grupo de religiosos que na ressurreição e sobre alguns pontos da lei de Moisés. Então Jesus ele traz um ponto de desequilíbrio. Jesus faz uma pergunta para eles, primeiro ele faz uma afirmação. Ele diz assim: olha, você está errado no seu ponto de vista. Aquele ponto de vista e aquele conceito era um conceito estabelecido. Alguém ensinou isso para ele. E ele estava ali dentro do que eu quero falar hoje sobre religião, sobre religiosidade, sobre conhecimento espiritual. Mas você pode tomar por início, né, de parábola, de ensinamento, qualquer coisa da sua vida que você queira usar como esse exemplo. Aqui, no meu caso, eu quero falar sobre a questão do nosso conhecimento religioso e espiritual. E ali Jesus, ele de pronto, fala para aquele homem muito entendido, ele diz: olha, você está cometendo um erro, você está errado, porque você não conhece as Escrituras. Isso é uma acusação que traz um desequilíbrio. Poxa, como é que eu não conheço as Escrituras? Eu sou um religioso. Foi me ensinado assim de geração a geração. E agora este homem aparece aqui trazendo um desequilíbrio, trazendo um elemento novo para a minha realidade. Ele está dizendo que eu não conheço as Escrituras. E aí Jesus diz: você também não conhece nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Ele não conhece a letra e nem conhece o poder de Deus que nos dá a capacidade de interpretar a letra. Porque a letra mata, mas é o Espírito, é o poder de Deus que gera vida. E naquele momento ele traz um elemento de desconstrução. Ele faz uma pergunta que traz um ponto de desequilíbrio. Ele traz um elemento novo da realidade. Ele põe em xeque todo aquele conceito religioso da época, que aqui eu quero me imiscuir para que nós possamos ganhar tempo, para podermos meditarmos mais, e esse vídeo não ficar comprido. Eu estou apenas trazendo alguns pontos, algumas pinceladas, que você pode desenvolver essa reflexão de forma melhor. Eu apenas darei luz à sua inteligência, ao seu raciocínio. Então, naquele momento, em Mateus capítulo 22, verso 29, Jesus traz um ponto de desequilíbrio a todo aquele conceito, a tudo aquilo que ele foi ensinado e tudo aquilo que ele aprendeu. Esse é o papel principal do pedagogo, do professor, do mestre. Questionamento. Se você tem convicção, se você tem certeza, não é trazer dúvida, não é trazer conceitos que desperte a dúvida, mas que leve você a um raciocínio que desconstrua algo errado, que era, no caso, aquilo que estava acontecendo. Ele fez uma pergunta capciosa, ele fez uma armadilha dentro da sua religiosidade para tentar pegar Jesus em um ponto de desequilíbrio, quando ele, na verdade, passou a ser desequilibrado por esse novo elemento da realidade. Eu quero trazer elementos novos da realidade. Eu quero colocar você em xeque com aquilo que você acha, ou que nós achamos que estamos certos. É preciso ter ponto de interrogações. E é justamente sobre isso que ali Jean Piaget estava pesquisando, sobre a questão desse desenvolvimento cognitivo. Como é essa construção, essa desconstrução, esses novos elementos, esses estágios evolutivos do conhecimento. Jesus estava a par disso tudo muito antes de Jean Piaget, de Vygotsky e outros psicólogos. Em outro ponto, lá em Lucas capítulo 10, verso 26, um intérprete da lei era uma pessoa que tinha um ponto na sociedade muito importante. Ele era um intérprete da lei, ele era responsável, ele era um juiz, ele era um intérprete, ele interpretava a lei, ele acionava a lei, ele fazia a lei, ele tirava a lei da teoria para a prática, ele era um intérprete da lei. Era preciso muitos anos. E depois você pode pesquisar quantos anos para uma pessoa ser um intérprete da lei. Não era um cargo simples, não era um cargo fácil. Era uma posição religiosa muito elevada.
Mas também ele procura fazer uma pergunta capciosa para o Senhor Jesus. Ele tenta fazer uma armadilha. Ele pergunta então a Jesus: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O que eu devo fazer? Ele era um intérprete da lei. Por que ele está perguntando isso para Jesus? E ali Jesus traz um ponto de desequilíbrio. Ele traz um questionamento àquele homem. Ele bate de frente. Ele choca psicologicamente, ele choca a inteligência dele, porque ele não esperava o que é que Jesus vinha de bate-pronto contra aquela pergunta. O que devo fazer para herdar a vida eterna? Para tentar provar o grau de conhecimento de Jesus. Para tentar pegar ele em algum erro. E Jesus pergunta para ele. Sim, ele é um intérprete da lei. Então Jesus pergunta, como está escrito? Como é que está escrito? E como é que você interpreta? Jesus ele responde fazendo uma pergunta. Sim, você me perguntou o que eu devo fazer para herdar a vida eterna, o que é que deve ser feito? Isso já era algo que vem sendo perguntado aos mortais, que têm a sentença de que é pó e ao pó voltará. E ali os gregos, eles procuravam a fonte da juventude, né? Havia muitos rituais para que se perpetuasse a beleza física, a juventude. E naquele momento esse era um ponto de interrogação de todo mortal. O que eu devo fazer para viver para sempre, para viver eternamente? E Jesus agora interpela, naquela pergunta, Jesus responde com uma outra pergunta. Assim, como é que você interpreta? Como você interpreta a lei? E como é que está escrito na lei? Está escrito como? Bom, está escrito assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Né? E Jesus disse: muito bem, mas como é que você interpreta isso? Jesus ele cria um elemento novo, ele transpõe a responsabilidade e a consciência pessoal de que aquele homem ele deve saber interpretar a lei. Ele traz um elemento novo para construir uma verdade única, uma verdade real. Muitas vezes existem muitas interpretações pessoais. Olha só que para duas perguntas, tanto em Mateus capítulo 22, 29, Jesus diz: você está errado porque você não compreende as Escrituras. E para o outro ele pergunta: como está escrito nas Escrituras? E como é que você interpreta? Um não conhecia porque estava interpretando errado, que foi lá em Mateus 22, 29. E cá em Lucas 10, 26, Jesus também vem com essa questão psicológica. Alguém disse que Jesus foi e realmente é o maior professor, o mestre por excelência, porque ele entendia dessa psique da vida humana. Ele, como ninguém, ele uma vez disse para os seus discípulos: ninguém precisa me dizer o que há dentro do homem, porque eu bem sei o que há, o que existe dentro do homem. Ele é Deus. Ele pesa os espíritos, ele pesa o coração do homem, ele esquadrinha. Né? Quem mais pode entender desse trato humano, dessa psique humana, senão o próprio Deus encarnado, o Verbo que se fez carne? Em outra posição, alguém pega uma mulher em ato de adultério, e na lei dizia que não só o homem, mas sim também a mulher, ou não só a mulher, também o homem deveria ser apedrejado. Mas ali alguém, não sei, liberou o homem, porque se pegou em ato de adultério, não foi só a mulher, pegaram juntos, tinham testemunhas, e levaram para Jesus, que era o pregoeiro do amor, mas com uma pergunta capciosa. A lei diz desta forma. A lei diz que tem que morrer, tem que ser apedrejado. Bem, Jesus já estava observando que ali havia uma influência machista, porque não trouxeram um homem, trouxeram só a mulher. Mas aí Jesus traz um elemento novo, um objeto novo da realidade. Ele traz uma pergunta, ele traz algo que traz desequilíbrio. Será que essas minhas verdades é a verdade? Será que nesse meu estágio de evolução, nessa minha epistemologia genética do conhecimento, nesse meu construtivismo, nessa minha construção, será que essa verdade é única? Será que esta verdade não me foi condicionada? Será que essa minha religião, essa minha forma de pensar e de interpretar está certa? Então Jesus lança um ponto de desequilíbrio. Ele traz um objeto novo da realidade. Ele olha para aqueles homens e diz: bem, aqui está essa mulher, ela foi pega em ato de adultério, tem que matar.
E ali era uma armadilha, porque dependesse do que Jesus fizesse, ele morreria ali no lugar daquela mulher. Ele seria apedrejado, ele seria condenado, ele teria toda uma multidão contra ele, porque ele estava indo de encontro à lei de Moisés, à própria lei de Deus na antiga aliança, no Antigo Testamento. E naquele momento, que é a maior representatividade da graça, essa palavra, esse acontecimento mostra o fundamento do Evangelho, mostra a tônica do Evangelho. Nessa passagem bíblica, nesse acontecimento, está incorporado toda a realidade do Evangelho da Graça. Mas é sobre isso que eu quero desviar esse assunto e eu vou focar nesse elemento novo que Jesus traz. E qual foi o elemento novo? Ali havia muitas pedras. E Jesus vai chocar aquelas verdades, Jesus vai chocar aquela realidade, aquela verdade, entre aspas, de conceitos e teorias mal interpretadas e de uma religião que foi mal interpretada por eles mesmos, entre saduceus e fariseus, aqueles que da própria palavra de Deus tiraram da própria palavra suas interpretações. Eles acharam coisas na palavra de Deus que aprovavam suas crenças conforme as suas interpretatividades. Alguém achou, naquele momento, no Antigo Testamento, que não existia anjos e que nem havia ressurreição. E havia um outro segmento religioso que apregoava e comprovava, dentro de suas crenças, da própria Torá, que havia ressurreição e que havia anjos. Era conforme aquelas realidades e verdades que foram lhe dadas, que foram construídas por interesse de um grupo determinado. O que é ensinado nas nossas escolas? Na história do Brasil, sobre a escravidão dos negros, sobre o descobrimento do Brasil, sobre toda essa questão que nós vimos do domínio mundial, de geopolítica, o que é que nós aprendemos? Será que nós não precisamos de pontos de desequilíbrio? Será que nós não precisamos ser desconstruídos e duvidarmos? Será que eu tenho convicção? Será que eu estou com a verdade? Será que, e se eu estiver errado? E Jesus olhou para aqueles homens e disse, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Naquele momento ele choca com uma desconstrução de toda uma realidade que eles aprenderam a vida toda. Tem que matar, tem que apedrejar, assim eu fui ensinado, é dessa forma e dessa forma eu interpreto. Mas aí vem o elemento novo da realidade, que vem chocando, que vem esse construtivismo, e que Jesus conhecia isso muito melhor que qualquer outro homem. Nessa cadeia de evolução, de aprendizado, Jesus cria situações para trazer desequilíbrio. E esse desequilíbrio vai me ajudar, porque ele vai me desequilibrar, para que eu reconstrua o equilíbrio daquilo que é verdadeiro. E ali estava o que era verdadeiro. Ali estava a verdade. E Jesus disse, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E para encerrar, quando Jesus ele está diante de Pilatos, Pilatos pergunta a Jesus, o que é a verdade? E Jesus olha para Pilatos e traz um ponto de desequilíbrio. Né? Primeiro ele diz, eu sou a verdade. E Jesus faz uma afirmação. Né? E Pilatos pergunta, o que é a verdade? Jesus se cala diante disso. Mas antes disso, Pilatos olha para Jesus e disse, tu és rei? Pilatos faz uma pergunta. E naquela pergunta que Pilatos faz para Jesus, Jesus traz um ponto de desequilíbrio naquela pergunta. Jesus olha para Pilatos e pergunta, você está perguntando isso para mim? Mas isso que você está perguntando para mim, parte de você? Você quer saber se eu sou rei? Ou foi alguém que colocou em sua cabeça que eu sou rei? Né? Pilatos pergunta isso para Jesus. Meus amados, e Jesus olha para Pilatos e ele faz esse questionamento, porque Jesus queria encontrar em Pilatos um fio de luz, um fio de esperança, se aquela pergunta era uma vontade de conhecimento dele, ou se ele apenas estava perguntando aquilo porque alguém tinha incutido isso nele. Essa vontade vem de você, de saber o que é a verdade, ou se eu realmente sou rei? Veja bem aqui como Jesus ele contracena, ele constrói, desconstrói, né?
Esse é o papel do profeta. Eu te levanto para plantar, desarraigar, construir e destruir, né? Nesse construtivismo, nessa cadeia, nesse estágio de evolução do conhecimento e de aprendizagem. Olha só, aqui em João, capítulo de número 18, veja bem o que diz aqui. No capítulo 18 do Evangelho de João, no versículo 33, tornou Pilatos a entrar no pretório e chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta? Olha só, imagina Pilatos entrando no pretório, toda aquela corte marcial, real, um governador, muito luxo, né? E ele vê aquele homem ali todo ensanguentado, todo, né, em momento de julgamento tenso. Ele olha para aquele homem, uma realidade nova para ele, e ele pergunta: tu, tu és o rei dos judeus? Pô, o rei só é César. Ele sabe disso. Pilatos, rei César, adorado. Exigia que fosse adorado. Era o rei, o imperador de Roma, um grande conquistador. E Pilatos faz essa pergunta para Jesus: Tu és rei? E Jesus ele olha para Pilatos e desconstrói aquela pergunta. Ele cria um elemento novo. Ele não diz que eu sou ou que eu não sou. Ele não responde de forma objetiva. Ele responde perguntando, desconstruindo aquela realidade, trazendo um elemento novo da realidade. Mas ele olha para Pilatos e diz: essa pergunta aí, que você está me perguntando, se eu sou rei, ela vem de você? Ela foi formatada dentro da sua mente? Ela veio do seu coração, esse desejo de conhecer, de saber se eu sou ou se eu não sou? Vem de ti mesmo esta pergunta ou te disseram outros a meu respeito? Essa pergunta é de convicção sua ou é alguém que lhe emprenhou pelos ouvidos, que lhe colocou coisas dentro de você? Então, Pilatos, se ele responde de forma enérgica: porventura sou judeu? Sou eu da sua raça? Sou eu das suas crenças? Ele não aceita, porque aquela pergunta trouxe um desequilíbrio. E para que Pilatos viesse a aprender, ele precisaria se equilibrar, porque na cadeia da evolução eu desconstruo o que não é verdadeiro. Eu preciso desconstruir esse meu conhecimento que eu adquiri no meu estágio de vida. Eu venho para a escola para me aprender, e tudo aquilo que eu aprendi que é errado é preciso ser desconstruído. E aí esse mestre, nessa cadeia desse estágio evolutivo de conhecimento, cabe a ele lançar esse elemento novo da realidade, que causa o desequilíbrio, porque através desse desequilíbrio é que eu vou evoluir buscando o equilíbrio que é a verdadeira ou a verdade, que eu preciso ser edificado, que eu preciso ser construído. O mundo está cheio de mentiras, mentiras na política, na religião, que é preciso trazer ponto de interrogação que traz desequilíbrio. E Jesus, naquele momento, ele busca ali em Pilatos um fio de esperança de luz. E Pilatos, de forma enérgica: a tua própria gente, o teu próprio povo e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Eu não tenho nenhuma crença. Então ali Pilatos descarta toda a possibilidade de aprendizagem, de evolução, de crescimento. Ele descarta: não sou da sua raça, não quero saber, não é eu que estou te condenando. Você entende essa importância desse ponto de desequilíbrio? Traduzindo e resumindo aquilo que eu quero trazer à sua mente para o aprendizado. Tudo que você aprendeu na vida é a verdade? Quando o apóstolo Paulo ele diz que aquilo que eu aprendi não me foi ensinado por homens, né? Eu não fui para uma escolástica, eu não fui para uma linha de interpretatividade arminiana, teológica, calvinista, luterana, anglicana, anabatista, neopentecostal, pentecostal, teologia da libertação, teologia da prosperidade, né, a graça total e tantas interpretações. Como tu interpretas a lei? Bem, ele interpretava de uma forma, conforme a religião dele. Eu nasci
e o bonde estava andando. Então agora eu me pergunto, eu preciso de um desequilíbrio, de elementos novos da realidade. São livros que eu vou poder pesquisar, é a minha busca a Deus, é a minha busca pelo transcendental. Olha só o que é que o Senhor Jesus, ele fala então, nessa ocasião para Pilatos. Todo aquele que quiser a verdade e que tiver vontade da verdade, saberá se eu sou a verdade. Veja só que coisa maravilhosa. Veja aqui o que é que Jesus fala para Pilatos. Então lhe disse Pilatos, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Ó desconstrução, ó construção, ó Pilatos já se desequilibrando. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. Jesus agora é convicto. Jesus agora desconstrói e tenta buscar esse equilíbrio em Pilatos, para que ele chegue ao estágio do conhecimento, o elemento novo. Ele capita, ele entende que desequilibrou Pilatos, porque Pilatos agora pergunta, veja o contexto dos versículos acima, é capítulo 18, e versículo 37, 35, 36. Mas aí Jesus disse, para isso eu nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Eu sou rei, mas não rei deste mundo. Este mundo jaz no maligno. Né? Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Né? Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. E aí Pilatos pergunta, o que é a verdade? Ele já estava desequilibrado. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz e vem para a verdade. Né? Eu sou a luz do mundo, né? E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas que a luz. Quem é da luz, vem para a luz. Quem é da verdade, ouve a minha voz, vem para a verdade. Será que nós queremos a verdade? Queremos ouvir a verdade, que não é um conceito religioso? Será que nós temos a sapiência de sequer nos questionar de nossas convicções? Será que nós temos o conhecimento do todo? Nós estávamos aqui quando Deus disse haja luz, quando o verbo se fez carne, quando Deus fez divisão entre terra seca e águas, quando ele colocou a lua para reger a noite e o sol para reger o dia, nós estávamos lá. Quando Deus perguntou a Jó, sabes tu como Deus opera? Sabe tu como é que a cabra montesca pare? Será que nós temos todas as respostas? Quando ele pergunta sobre as estrelas, Aldebaran, sobre as constelações, será que nós não vamos nos questionar e buscar a verdade cristocêntrica? Será que nós não vamos nos desconstruir? Será que nós não vamos buscar esse elemento novo da realidade para que possa trazer o desequilíbrio de todas as mentiras que aprendemos? E aqui, a partir do mestre por excelência, Jesus Cristo, que na sua palavra quer nos conduzir à verdade única, que é a sua própria pessoa. Não é um conceito, não é um sistema, não é uma religião, não é um ponto de interpretatividade humana. Não. As Escrituras não é interpretada ao nosso bel prazer. Eu não vou criar aqui uma conjectura, eu não vou criar aqui uma linha de pensamento e aqui eu vou arrebanhar pessoas que pensem como eu. Não, ele é a verdade, ele chama para si essa responsabilidade. Não é um conceito filosófico, não. Não é um conceito de alguém, de um homem mortal de pó, é dele. Eu sou a verdade. Ninguém jamais disse isso a respeito de si. Siddhartha Gautama, Krishnamurti, seja algum filósofo, seja algum místico, seja Confúcio, todos falam de alguém, mas ele fala de si mesmo. Eu que sou a luz. Alguém buscava luz em algo, mas ele diz, eu sou a pedra de esquina, né? Eu sou o fundamento, eu sou o verbo, eu sou a verdade, o verbo que se fez carne, e vimos a glória como a glória do unigênito do Pai. Então, ao invés de eu ficar buscando um conceito na mente humana de um homem que escreveu um livro, porque Salomão disse que o escrever é ilimitado e o estudar demais é enfado da carne, Salomão disse que quanto mais ele estudava, mais ele aprendia, mais ele ficava triste, mais ele ficava angustiado. Quem aumenta em conhecimento, aumenta na tristeza. Ele descobre coisas.
E é muito preocupante nós descobrirmos coisas que nós não temos equilíbrio emocional para podermos administrar. Quais são os elementos que nos desequilibram? São conceitos da física, da química, humano, conceitos filosóficos? Não. Tudo aquilo que traz o verdadeiro desequilíbrio e o verdadeiro equilíbrio é a palavra de Deus. Então deixe a palavra de Deus desequilibrar você de todo o conhecimento religioso e teológico que você aprendeu no catecismo, aprendeu na escola dominical, aprendeu na linha teológica dos homens, e que a palavra de Deus é eterna, porque passará o céu e a terra, mas as palavras de Deus não hão de passar. Aquilo que Paulo disse, tu procuras ser sábio nas escrituras, tu procura ler, tu procura ensinar, e salva-te a ti mesmo para que possa salvar os que te ouvem. Que nós possamos buscar esse ponto de ruptura com todo o conhecimento humano e começar a entender que Jesus Cristo, Ele sim, é o caminho, a verdade e a vida. Ele nos desconstrói para fazer a verdadeira construção, que é a morada de Deus em espírito. Que Deus te abençoe, meu irmão, e fico muito feliz de poder ser útil e podermos juntos nos desconstruir, trazer o objeto novo da realidade que nos desconstrói e podermos termos o equilíbrio que é a única verdade, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Que Deus assim nos abençoe.